E eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por enquanto, apenas esse versículo é o versículo principal dessa pregação. Vamos orar apenas mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe na pregação dessa noite, irmãos. Senhor, nós já temos sido abençoados, Senhor, na Tua presença, em podermos cantar a Tua palavra, cantar hinos que glorificam o Teu santo nome. Nós já ouvimos, Senhor, a Tua palavra, já ouvimos a segurança que temos em Ti e a realidade da nossa natureza, Senhor, como pecadores. Vamos ouvir hoje, Senhor, uma pregação sobre a doutrina da depravação total, Senhor. Ó Deus, então, nos ensina, nos conduz, Senhor, nessa pregação, para que possamos compreender a importância de entendermos e de confessarmos essa doutrina, de reconhecermos, Senhor, que nós somos pecadores miseráveis, que sem o Senhor nós não temos coisa alguma. Ajuda-nos a entender isso, ó Deus, para que isso venha a ter, de fato, aplicações em nossa vida, implicações profundas em nossa vida cristã. E assim, Deus, que venhamos glorificar o Teu santo nome pela verdade, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. O texto, de Romanos 5, nos fala justamente sobre a realidade de que todos pecaram e fala justamente da realidade de que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Então, essa primeira parte, vamos falar justamente sobre a queda do homem. Nós temos como aprender muito, estudando os próprios cânones de Dort. Realmente é um material muito rico. Mas aqui, usando o texto da palavra de Deus e nos focando nele, nesse texto, vamos aprender aquilo que Paulo está dizendo aqui às comunidades em Roma naquela época, mostrando a situação do ser humano, mostrando a realidade da natureza humana. Paulo começa a fazer isso desde o capítulo 1. O capítulo 1, na verdade, até o capítulo 7, o finalzinho do capítulo 7, nós vamos perceber tanto a graça de Deus em Jesus Cristo, mas também uma exposição muito forte acerca do pecado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo vai demonstrar de maneira muito clara que todos, absolutamente todos, e ele pega o exemplo máximo do mundo antigo, judeus e gregos. Quando se fala de melhor em termos de moralidade, os judeus eram superiores. Devido aos 10 mandamentos, a toda a lei do Senhor que expressa a sua santidade, que estava ali para ser obedecida por aquele povo. Quando se fala de conhecimento, de filosofia, os gregos foram aqueles que produziram os maiores filósofos do mundo. Então ele pega esses dois exemplos para demonstrar que todo mundo, todas as pessoas estão debaixo do pecado. Absolutamente todas as pessoas nascem pecadoras. São completamente condenáveis diante de Deus. E então, no capítulo 5, Paulo vai mostrar como esse pecado entrou no mundo. Isso é muito importante entender acerca da queda do homem, irmãos. Às vezes, nós queremos tratar-nos como se fôssemos inocentes ou como se nós não merecêssemos tamanha condenação, como é prometido nas Escrituras. Mas, na verdade, quando nós observamos aquilo que a Escritura nos ensina, quando nós lembramos, relembramos da narrativa da criação e da queda do ser humano, nós só podemos entender que nós somos culpados. Não há outro. A Escritura não transfere a culpa do pecado entrar no mundo a nenhuma outra criatura. Os animais não são culpados. Nem mesmo os anjos são culpados. Nem o diabo, Satanás, que é pecador nesse sentido, ele é culpado, ele é o responsável, pelo pecado ter entrado no mundo. Ele não é chamado daquele que fez com que o pecado entrasse no mundo. Satanás, ele tentou o homem. Ele procurou enganar Adão e Eva. Mas Adão e Eva não foram enganados como crianças. Não eram criancinhas. Deus os criou maduros, adultos,
com capacidade muito maior do que a nossa, porque não havia pecado neles, não havia corrupção de sua natureza. E com muito mais capacidade do que nós temos hoje de compreender e com conhecimento correto de Deus, não é? Eles realmente escolheram pecar. Eles usaram o que os próprios cânones de Dort chamam de livre-arbítrio para pecar. Eles realmente aproveitaram a liberdade que tinham, não reconheceram a bênção em que eles estavam vivendo e deram ouvidos ao diabo. E essa enganação do diabo não é como enganar uma criança, como eu falei, porque eles tinham capacidade para observar tudo. Deus disse exatamente o que era para fazer. A ordem de Deus não foi uma ordem obscura, uma ordem, sabe, que deixou eles com dúvida. Foi muito claro. Não havia nenhuma possibilidade de erro de interpretação no que Deus falou. O que ele disse foi, tudo isso aqui é de vocês. Não coma do fruto dessa árvore. Ponto. Isso é difícil para entender? Isso é como tratar com criança. Você não pode fazer isso e você pode fazer aquilo. Não tem nada de complexo nisso. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam exatamente o que estavam fazendo. A enganação do diabo consiste em que ele distorceu a palavra de Deus, mas o homem, com todo o conhecimento possível, com toda a maturidade possível, ele disse não a Deus, ele deu ouvidos ao diabo. E então a Escritura trata o homem como sendo o culpado. É por isso que no texto que lemos, essa primeira parte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o ser humano é culpado. Esse é o ponto. Tudo o que nós vemos então como consequência do pecado, toda a guerra, todo o ódio, toda a matança, toda a destruição, toda a inveja, a ganância, tudo isso, o egoísmo no mundo, a vaidade estourando no mundo, não é? A rejeição ao evangelho, a Deus, tudo isso é consequência desse pecado que o ser humano cometeu. Se hoje nós temos que observar sofrimento no mundo, deve ser isso. A Bíblia realmente é muito clara com relação a dizer quem é o culpado. Quem é o culpado? O diabo vai ser condenado, nós sabemos. Ele já está condenado, não é? Ele não tem chance alguma. Mas o diabo, ele é um ser de outra dimensão. Ele é um ser espiritual. Somente por meio do homem é que isso poderia acontecer. É que a queda poderia acontecer. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem um reino para que o homem pudesse governar esse mundo, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a lei de Deus. E o homem, então, que era, na verdade, um guardião desse mundo, um guardião do Éden nesse sentido, não é? E tinha contato direto com Deus para adorá-lo, conhecia a verdade, conhecia o seu Criador, não é? Esse homem, com todo esse conhecimento, ele rejeitou essa verdade. Rejeitou o mandamento de Deus, ele quebrou esse primeiro pacto, não é? Que a Escritura nos conta, esse pacto que era um pacto de obras. Ele já estava na bênção. Deus prometeu vida ao homem, uma vida maior do que a que ele tinha, porque naquele tempo ele não tinha vida eterna, por isso que morreu. Deus estava prometendo para ele vida eterna, se ele obedecesse, mas ele não obedeceu. Não é? E eis toda a situação que nós vemos hoje. Não coma do fruto dessa árvore, e o homem comeu. Essa é a razão, porque todos nós estamos assim. É por isso que em Romanos 8, por exemplo, Romanos 8, 19, 21 ao 21, diz bem assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, veja, a queda, a corrupção do universo, de toda a criação, a morte que hoje impera no universo, no mundo que nós vivemos, deve-se a esse pecado. E vocês podem observar aqui, nesse próprio texto de Romanos, como nós acabamos de observar aqui, como foi lido, que é somente pela restauração do homem que o mundo é restaurado. Veja o que Deus deu ao ser humano. É pela restauração do homem. É por isso que a criação não tem essa expectativa.
aguarda ansiosamente para que os filhos de Deus, ou seja, esses que pertencem a uma nova criação, eles sejam revelados. Porque quando esses forem revelados, e isso é na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, não é? Então toda a criação será redimida. É justamente por isso, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ser homem. O Deus encarnado. Ele não se tornou um anjo, ele não se tornou qualquer outra coisa, mas ele veio ser um homem, para que, como homem, ele venha ser aquele que ia redimir todas as coisas. Porque o homem precisava pagar isso. O homem precisava resolver esse problema. Deus então envia seu filho para que ele nasça de mulher, para que ele seja como nós, tenha a nossa própria natureza e como um homem verdadeiro, pague esse preço e traga então restauração para todo mundo, para toda a criação. Nós somos culpados. Somos completamente culpados. Os documentos reformados, eles concordando com essa mesma afirmação da depravação total, eles vão ensinar a mesma coisa sobre a nossa culpa. Observando, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, sobre a queda do homem, ele diz bem assim, no artigo 2, por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Isso é a expressão da depravação total, os documentos de Westminster. Na Confissão Belga, do mesmo jeito, no artigo 14, quando nós lemos sobre a criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Já fala da incapacidade e diz bem assim, cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e o formou à sua imagem e semelhança, bom, justo e santo. A sua vontade se ajustava à vontade de Deus em tudo. Mas quando o homem estava naquele estado sublime, ele não o compreendeu, nem reconheceu a sua posição excelente, mas acolheu as palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado, e assim à morte e à maldição. Transgrediu o mandamento da vida que recebera, e por seu pecado apartou-se de Deus, que era a sua vida verdadeira, comprometendo toda a sua natureza e tornando-se, pois, merecedor da morte física e espiritual. Isso é uma doutrina reformada, mostrando justamente a situação terrível em que o homem se meteu. Não é simplesmente o pecar e ter medo das consequências. Nós analisamos o pecado, a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes de maneira simplista, de maneira que não expõe e que não demonstra a seriedade dessa doutrina, dessa verdade, desse mal em nossas vidas. Mas tudo isso aqui é consequência na nossa própria natureza. Em nossa própria natureza. Por fim, os cânones de Dort, onde essa doutrina está muito bem explicada, não tão resumida, mas muito bem explicada, no capítulo 3, quando fala sobre a corrupção do homem, artigo 1º, o resultado da queda. E observem com atenção isso. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e total conhecimento do seu Criador e de todas as coisas espirituais. A sua vontade e o seu coração eram retos, todos os seus sentimentos puros. O homem era, portanto, completamente santo. Mas ao rebelar-se contra Deus pela instigação do diabo e pelo próprio livre-arbítrio, ele se privou desses dons excelentes e, em lugar deles, trouxe sobre si cegueira e trevas terríveis. Vão e perverso juízo em sua mente, malignidade, rebelião e obstinação em sua vontade e coração, além de impureza em todos os seus sentimentos. De maneira total, o pecado nos atingiu. É justamente isso que a doutrina depravação total significa. Que todos nós, em Adão, fomos completamente corrompidos. A morte, ela é sim corrupção. Ela é imputação do pecado, não é? E é essa corrupção. Tudo isso demonstra, irmãos, a nossa terrível situação. Os nossos pecados e miséria, como aprendemos no Catecismo de Heidelberg. A situação onde nós não temos condições de entender a vida como Adão e Eva entendiam antes do pecado.
Tudo foi mexido em nós. Nossos sentimentos, capacidade de raciocínio, capacidade de compreender as coisas. Absolutamente tudo em nós foi manchado. Tudo em nós foi manchado. É por isso que, por mais que nós venhamos evoluir em algumas áreas da vida e avançar, nada disso nos é proveitoso, não é, para o relacionamento com Deus. É inútil. Não é como Adão que tinha esse relacionamento com Deus. Hoje, qualquer tentativa humana, devido ao seu pecado, devido a essa natureza destruída, ela é inútil. Qualquer tentativa nossa, até mesmo quando nós nos expressamos religiosamente, é completamente inútil. Eu quero ser alguém religioso. Eu quero procurar ser alguém que, sabe, expressa piedade e reverência. Mas nada disso aí serve para coisa nenhuma. Nenhuma dessas coisas pode nos levar a conhecer a Deus pessoalmente e sequer a entender o Criador. É por isso que há tanta dificuldade na compreensão do universo, não é, de onde nós estamos. Ao olhar para isso, aqueles que já são cristãos e que já foram regenerados, eles glorificam a Deus. Mas ao olhar para isso também, pessoas que não são cristãs podem reconhecer, não é, pela lógica, aquilo que é natural, é óbvio, não é? Isso não veio do nada. Mas outros também, e a sua maioria, vão dizer não a Deus. Tudo isso fruto dessa maldita corrupção. A relação original foi alterada. E logo de início, Adão e Eva puderam perceber essa corrupção nos seus filhos. Eles tiveram filhos e logo nessa primeira família, essa depravação se manifestou. Como nós conhecemos muito bem a história, Caim, não é, como membro da família, eles tinham afeto um pelos outros, um pelo outro. Era uma família. Estavam juntos, estavam reunidos. Eles foram criados juntos, educados juntos, receberam a mesma educação. Mas um belo dia, essa corrupção se manifestou e Caim matou Abel. Um irmão matou o outro. Isso já mostra a corrupção do ser humano. Mostra a corrupção do ser humano. Essa corrupção, ela não ficou em Adão, ela não permaneceu em Adão. E isso é muito importante para nós entendermos, porque Adão, não é, junto com sua esposa Eva, eles eram geradores de vida. Não é? Às vezes nós falamos bem assim, Deus não criou todo mundo, não é? Todo mundo é criatura de Deus. É. Então, nessa lógica, Deus não deveria criar todo mundo assim, como fez com Adão? Cada ser humano, Deus desceria aqui, faria um bonequinho de barro, soprava isso nas narinas, o fôlego da vida, e ele ia ser feito alma vivente. Não. A questão é que Deus criou Adão, não é? E em Adão ele nos criou. Nós todos somos criados em Adão. A vida que nós temos vem de Adão. Toda a vida humana, nesse sentido, vem de Adão. Ele é a origem nesse sentido. Não é? Então toda a humanidade estava nele, e agora todos os filhos que ele tem, é essa vida de toda a humanidade se proliferando. É isso que está acontecendo, é isso que, de fato, acontece ainda hoje. Cada vez que um bebê nasce, não é? Cada vez que uma criança nasce, é mais um filho de Adão no mundo. Essa é a realidade, irmãos. É mais um filho de Adão no mundo. E adivinha só, esse filho de Adão vem com o defeito do pai. Vem com o defeito da mãe. Eles herdam esse pecado. Gerar vida nesse sentido, não é? Vai levar sempre à proliferação do pecado. E é por isso, não é, que Adão viu seus filhos se matarem. É por isso que os dois irmãos, os primeiros, um matou o outro. Um odiou o outro. Por razões completamente insanas, sem sentido. Pela lógica, ele deveria entender que, olha, se Deus aceitou o sacrifício de Abel, devo eu fazer como Abel também, vou aprender com meu irmão. Mas não, ele odiou seu irmão. De onde vem essa corrupção? De onde veio aquele ódio em Caim? Por que ele ficou irado, sendo que Deus abençoou o seu irmão? Ele não deveria ficar feliz com isso? Mas não. A depravação se manifestou ali. E essa desgraça continuou se espalhando pela humanidade. É por isso que logo em Gênesis 6, não muito tempo depois, não tanto tempo assim depois da criação, mas em Gênesis 6, Deus já anuncia que vai destruir o homem. E por quê? Porque o tempo todo, o que o coração do homem pensava, o que o ser humano pensava era mal. Era puramente mal.
A maldade do coração do homem ia se multiplicando cada vez mais. É por isso que Davi, quando expressa no Salmo 51, e no verso 5 ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mostrando que cada ser humano nesse mundo nasce assim, nasce corrupto. Ninguém neste mundo nasce bom, nasce, sabe, de uma maneira neutra. Todos nascem rebeldes contra Deus. A única diferença entre nós aqui e um bebê como Ravi, um recém-nascido, é só porque ele não tem condições físicas e psicológicas para administrar o que está ao seu redor e então começar a pecar. Mas é só ele ter maturidade um pouquinho que seja, que ele já começa. É só. E ainda pequeno desse jeito, por causa dessa depravação, se os pais não tomarem cuidado, ele faz o pai de besta. É sério, irmãos, isso é muito sério. A nossa experiência com a humanidade é justamente essa. E às vezes a gente brinca com isso. Nossos filhos são maus, são corruptos, são pecadores. E estão no mesmo estado de pecado e miséria como nós. Não muda nada. Esse é o grande ponto aqui. Isso é o efeito do pecado, o maldito efeito do pecado. E então tudo o que nós podemos provar nessa vida, a partir de Adão e Eva, só demonstra que por meio dele entrou o pecado, mas a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. E o texto diz, porque todos pecaram. Todos então são considerados pecadores diante de Deus. Todos nascem afastados de Deus. Eu não me lembro, tá vendo? Eu tô brincando, Ravi. Eu me lembro uma vez, eu acho que eu conversando com alguém, explicando alguma coisa sobre isso, sobre depravação total, sobre essa questão de ser pecador. E eu fui começando a explicar sobre como nós, não é? Como o ser humano, ele é, na verdade, tentado e procura arrumar meios para tentar esconder esse tipo de coisa. A gente procura, às vezes, usar a religião, né? Usar a moralidade, fazer qualquer coisa para tentar reprimir isso. Não estou dizendo que isso é errado, não, isso é certo. Se não há leis, então o pessoal solta mesmo. Né? Tem que ter lei mesmo, tem que ter ordem. Mas isso não é proveitoso para nos fazer santos. Não é? Isso é, na verdade, esses meios são impossíveis. Então, nós temos que reconhecer esse mal, temos que reconhecer esse pecado. Temos que reconhecer esse afastamento de Deus. E aí uma das coisas que eu falei quando a pessoa estava falando sobre a questão dos filhos, quer entender uma coisa? Adão e Eva foram criados e colocados no jardim do Éden, não é? Nesse santuário para adorarem a Deus, para cultivar esse jardim. Eles foram expulsos porque pecaram. Me diga, por que seus filhos não puderam voltar ao Éden? Se a única razão para a expulsão era o pecado. Por que seus filhos não puderam voltar? Por que Deus não deu um jeito, né? Eu vou dar um jeito desses meninos ser transferidos para cá, né? Para não se contaminar com os pais. Porque se eu deixar com os pais, vão ficar perdidos também do mesmo jeito. Não, de jeito nenhum. Eles não puderam voltar porque eles eram pecadores. Eles nasceram afastados de Deus. Nasceram sem acesso ao Éden. Nasceram sem acesso à presença de Deus. Afastados. Não é? Mortos em seus delitos e pecados. Essa é a dura realidade. A depravação, então, é esse grande mal, irmãos. É essa a resposta bíblica para você entender o porquê há uma disposição má no seu coração. Por que eu penso mal? Por que eu desejo mal? Porque mesmo num momento como esse, ou em outros momentos, ou com pessoas que eu conheço, com pessoas, com os familiares, às vezes eu tenho um desejo de que aquela pessoa se prejudique. Porque às vezes parece que o mal me dá prazer. Essa é a vida do ser humano. Essa é a vida do ser humano. É isso que move o mundo. Não é? Esse desejo, na verdade, pelo mal. O Senhor expressa em Gênesis 6 e 5 a razão pelo qual ele acabou com o mundo, com o dilúvio naquela época. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, os pensamentos do seu coração, era somente má continuamente. Deus sondando a humanidade, dizendo: tudo que o ser humano pensa é maldade. Tudo que o ser humano pensa é maldade. Mas, pastor, até mesmo quando eu tento fazer alguma obra de caridade, alguma coisa boa, você está me dizendo que eu cometo iniquidade até aí? Quer dizer que até aí, nesse sentido, eu estou errando? Pode ser, irmão. Nós somos tão corrompidos na nossa natureza que fazer o bem para o próximo pode ser
por outra questão, não por amor ao próximo. Fazer o bem ao próximo pode ser para que nós venhamos ser promovidos pessoalmente. Veja, eu quero ajudar alguém, tira foto, né? Tem que tirar foto. Eu vou ajudar aqui, ó. Na hora que eu entregar o pacotinho de arroz, né? Na hora que eu chamar a pessoa para um emprego, para alguma coisa, eu quero que todo mundo tire foto, eu quero que a pessoa, isso seja divulgado na internet para que todo mundo me veja. Essa motivação, ela é santa? Ela glorifica a Deus? Ela é por amor ao próximo mesmo? Não, irmãos. Veja, até naquilo que nós fazemos bom no mundo, muitas vezes podemos estar pecando. Podemos estar demonstrando essa depravação do nosso coração. E é isso que a nossa natureza demonstra todos os dias. Não é à toa que nós aprendemos pela Escritura que nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. E quando nós pensamos erradamente que não pecamos, já estamos pecando aí. Porque estamos fazendo a palavra do Senhor mentirosa. Deus está nos ensinando essa realidade. É justamente por isso que, no texto que Iranildo leu, não é, Romanos 3, a partir do versículo 9, Paulo está citando ali, especificamente o Salmo 13 e o Salmo 14. Não é? Aliás, Salmo 13, o Salmo 14 e o 53. Paulo está citando o Salmo 14 e o Salmo 53, demonstrando aquilo que Deus vê na humanidade. Ele procura na terra, ele observa para os homens, o coração dos homens, e ele não acha um justo. Um que ame a Deus. Um que entenda a Deus. Um que compreenda o que é a verdadeira religião. Não há uma pessoa que se destaque. Isso é terrível. Isso só demonstra a grande realidade, o grande tormento, na verdade, da humanidade, ela nem percebe. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, no trabalho mesmo, e eles começaram a falar sobre pessoas santas, né? Pessoas santas. E eu fiquei quieto, não estava dizendo nada lá, tal, mas só ouvindo. Aí eu acho que essas pessoas nascem assim, sabe? A santa não cometeu nenhum... Aí eu fiquei dizendo, o que essas pessoas têm na cabeça, né? Imaginar que alguém nesse mundo nasce em pecado. É isso que as pessoas têm no coração. Que as pessoas que são exaltadas no mundo, elas são assim porque elas são realmente boas. Né? Porque do momento que elas nascem até o fim, até o dia da sua morte, só passou bondade no coração delas. Só desejos bons, não é? Só glória para Deus, só passou coisa boa. É isso que as pessoas têm na cabeça delas. Por isso canonizam os homens. Não é? Mas a Escritura está nos dizendo que não existe isso. O santo é Deus. Nós todos somos pecadores. E somos chamados de santos como igreja porque Deus nos separa. Apenas isso. Deus nos separa como seu povo. Um Deus santo santifica um povo. Mas todos nós temos esse mal em nossa própria vida. Essa depravação que atingiu nosso raciocínio, não é? Nossos sentimentos, a capacidade de entender o mundo ao nosso redor. Tudo foi atingido. Tudo, absolutamente tudo. Não é? Isso é o que altera os nossos relacionamentos. Quem causa as guerras no mundo. Quem causa todo o mal que nós vemos. Que nós sentimos, que nós vivemos. Tudo isso é essa maldita depravação. Essa depravação, ela tornou o ser humano incapaz. E esse é o grande problema. Porque não é uma questão somente de você entender, poxa, eu sou um pecador, mas eu estou fazendo a minha parte. Não existe o fazer a minha parte. Isso é inútil. Tudo que você tenta fazer para agradar a Deus, sem Cristo, sem a fé em Jesus Cristo, é uma coisa inútil, não significa nada para Deus, absolutamente nada. O pecado nos tornou incapazes, irmãos, de responder positivamente ao Evangelho. E esse é o ponto aqui, o pecado realmente nos tornou completamente incapazes de compreender a Deus, de entender a verdade do Evangelho. O ser humano na história, se você for observar a história, o ser humano sem revelação de Deus, observe Israel e as nações que não tinham revelação de Deus. Não é? Salvo aí o pessoal de Salém, Melquisedeque, ali foi algo diferente. Porque ainda não havia um povo, uma nação separada. Abraão era o primeiro. Não é? Mas observe que toda nação que não teve revelação e que não tem revelação são todas pagãs. Todos que tentaram entender o universo sem a revelação do Evangelho, o que fizeram? Ídolos para si. Começaram a cultuar o sol, a lua, as estrelas, a natureza, os animais. É isso que o ser humano faz. É o máximo que o ser humano pode chegar.
Ou ele adora o que ele vê, não é como os astros, não importa, ou ele adora ele mesmo. Por causa dessa incapacidade devido à sua depravação. É por isso que sem Jesus Cristo, sem a revelação, você pode ler a Bíblia. Leia a Bíblia, pode ler. Pode decorar a Bíblia mais do que um crente. Pode saber de todo o versículo de cor, se é que isso é possível, não é? Faça isso. Sem a revelação de Deus, sem o agir dele na sua vida, você não tem condições de compreender absolutamente nada. Você pode dizer para qualquer pessoa aqui as histórias de cor, os acontecimentos, você pode identificar pela arqueologia todos os locais, tudo. Você pode fazer um catálogo maravilhoso de informações bíblicas que são muito úteis para nós. Mas sem a revelação, você não tem condições de entender a verdade do Evangelho. Você não tem condições de encontrar salvação na palavra de Deus. E tudo isso é essa maldita depravação que nos tornou completamente incapazes. A pergunta fica, por que essa doutrina foi defendida no século XVII? Qual a importância de nós entendermos o que é a depravação total e não só de entender, mas de confessar isso? Qual é a importância de eu reconhecer que isso é uma miséria na nossa vida e é verdade? Irmãos, se nós não reconhecermos isso, se nós imaginarmos que o ser humano ele foi apenas manchado pelo pecado, apenas alguns arranhões que nos machucaram, e isso não nos afastou de Deus de fato, e isso não nos matou como Deus disse que ia matar, o tipo de vida que nós teremos é um tipo de vida pagã. Eu vou buscar salvação me dizendo cristão, pelas obras. Eu não vou adorar Deus como Ele se revelou de forma nenhuma. Porque se eu rejeito a obra de Cristo, não é, negando quem eu sou e como eu preciso dele, negando que todos estão perdidos e que, devido a essa depravação, toda a raça humana, se fosse a vontade de Deus, deveria ser condenada ao inferno, sem escapar um sequer, porque é isso que todos merecem. Todos nós merecemos isso. Se eu não puder reconhecer essa doutrina, essa verdade do Evangelho, o tipo de vida que eu chamo de cristã será uma vida inútil. Eu não poderei reconhecer a graça de Deus de verdade. E então eu vou quebrar aquilo que nós aprendemos em Efésios 2 e 8. Não é? É pela graça. E no versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. O grande mal hoje, e como eu disse no início, a maioria esmagadora dos cristãos nesse mundo rejeitam essa doutrina, não é? Mesmo afirmando textos bíblicos que concordam com essa doutrina, eles rejeitam praticamente na prática essa doutrina, né? E o resultado disso é o quê? Um tipo de religião onde nós construímos uma torre para chegar até Deus. É essa a dura consequência de rejeitarmos essa verdade. Isso não é uma mera exposição de homens, mas na verdade é uma expressão completamente bíblica. É por observar aquilo que Deus nos diz na palavra dele que nós temos que reconhecer isso. Deus nos criou e nós fomos afastados dele no começo. E a promessa para um retorno perfeito, não é? É só quando Cristo vier. E nesse espaço estamos naturalmente afastados dele. A bênção que a igreja tem diante dessa palavra, quando Deus revela o nosso pecado, a nossa fraqueza, como nós somos falhos, a bênção que o povo de Deus tem, que a igreja tem, é saber que Cristo se fez homem. E se fazendo homem, não é, assumindo a nossa natureza, ele se tornou aquele que morreria para pagar o preço dessa maldita depravação da humanidade. A minha condenação pela depravação que ainda está em mim foi depositada sobre Cristo. De maneira que mesmo você, que crê no Senhor Jesus Cristo, que ora, que crê que Deus ouve a sua oração, que confia na obra de Cristo, ainda você, ainda eu, não é? Provamos esse pecado todos os dias. De alguma forma nós pecamos. Seja por pensamentos, seja por atitudes. Esse mal é tão terrível em nossas vidas, que ainda sendo regenerados, tendo uma nova vida em Cristo, nós pecamos. Nós não conseguimos, irmãos, nos manter o tempo todo firmes, mesmo sabendo da verdade e mesmo sendo constrangidos pelo Evangelho. Isso realmente só demonstra a importância de aceitarmos essa doutrina, de reconhecermos essa doutrina. Há muitas pessoas vão dizer que isso é algo, sabe, exagerado, desnecessário, mas não é, irmãos. Não é. Essa doutrina não pode levar a outra conclusão, senão a vida piedosa.
a humildade diante de Deus, a reconhecer isso. Nós estamos perdidos por nossa própria natureza. É por isso que hoje pela manhã nós lemos no Salmo 130, se Deus, no versículo 3, se Deus considerar as nossas iniquidades, se o Senhor considerar os pecados que eu cometo nas minhas ações e em meus pensamentos, quem subsistirá? Quem poderá resistir diante dele? Se ele levar em conta os meus pecados, se ele for levar em conta a depravação no meu ser, quem poderá resistir diante dele? Nós não teremos argumentos, nós não teremos nada o que dizer, só poderemos receber a condenação sem dizer coisa alguma. Essa é a dura realidade, não é, desse terrível pecado em nossas vidas. Esse pecado original, esse pecado que nos derrubou. E tudo que prova essa depravação total na nossa vida é que nós continuamos pecando. Nós não fazemos como alguns pensavam no passado e ainda pensam hoje. Nós somos fortes e não imitaremos nosso pai Adão. Nós já temos o pecado de Adão em nossas vidas, por natureza. E nós ainda acumulamos durante toda a nossa vida uma pilha enorme de pecados. Tamanha a depravação do nosso ser, da nossa natureza. Por isso, irmãos, ao observar isso, ao compreender a importância da doutrina, não é? Nós temos que realmente clamar por Jesus Cristo. Nós temos que ser gratos pela misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. As pessoas, quando a Bíblia fala, ensina o estado que o ser humano está de pecado, é para que a gente venha entender que a humanidade não está como criancinhas de mãos levantadas, olhando para Deus dizendo, Pai, me salva. A humanidade não está assim. Tudo se apagou, tudo veio às trevas. A escuridão veio. E o que os homens fizeram? Eles clamaram por luz? Não. De forma nenhuma. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que o Evangelho nos diz. Ninguém está esperando, o mundo não está clamando por Deus. Isso é uma ilusão nossa. Não está, não. As pessoas não estão preocupadas, poxa, Deus tem que arrumar um jeito de nos salvar. Ninguém está preocupado com isso. E a prova disso é que Cristo veio e as pessoas o odiaram. As pessoas odiaram a luz. Elas preferem as trevas, porque nas trevas a sua depravação se aflora. Elas fazem aquilo que o coração delas imagina. Nas trevas elas fazem tudo ali, as escuras. Elas pecam, pecam e pecam. Quando a luz vem, ela revela o pecado. E aqueles que são de Deus se arrependem. Eles amam a luz. Portanto, se você hoje crê no Senhor Jesus Cristo, se você hoje confia de todo o teu coração que Cristo morreu na cruz por sua vida, para te substituir, para te dar perdão, se você confia que Deus não te tratou segundo os seus pecados, e Ele mostrou a sua misericórdia em Cristo, Ele afastou os seus pecados de você, tal como a terra está, o céu está distante da terra. Se você pode confiar nisso, é graças a Deus, irmãos. É graças ao Senhor. Porque se Ele nos deixasse assim, todos pereceríamos. Absolutamente todos. Se há esperança, é a graça de Deus. Por isso venhamos glorificar a Deus e sermos gratos a Ele. E que essa doutrina, por nos ensinar quão terrível é o nosso estado, venha nos fazer humildes. Venha nos fazer pessoas que saibam abaixar a cabeça, porque sabem que não são melhores do que ninguém. É isso que deve causar essa verdade em nossas vidas. Amém.